Olá, tudo bem? Aqui é Karen do Arte do Ser. Eu trabalho com produtividade feminina e hoje eu vou falar sobre a questão da energia do feminino, que é o que eu desenvolvo. Então, muito se vê falar sobre arquétipos dentro do feminino, sobre, enfim, várias funções que isso acaba gerando. E uma das maiores questões é entender que a energia feminina e masculina ela se trata de uma vibração e não de um gênero específico, ser homem ou ser mulher, ou ser a opção sexual que a pessoa deseja manifestar. E isso gera muito conflito assim dentro das relações, porque quando a gente ouve falar na palavra feminino ou na palavra masculino, logo já lembra de um ser humano. E esse ser humano, ele tem um órgão sexual que o declara ser de um gênero ou de outro gênero. Só que a questão energética disso é o que eu vou falar e abordar nesse vídeo. Eu te convido a ficar aqui comigo para te aprender também, até para te poder dialogar com outras pessoas também. E tu também multiplicar isso para outras pessoas, porque isso é muito importante. Quem sabe uma pessoa ela deixa de ficar tão reprimida dentro dos seus processos e começa a entender isso fora só do parâmetro da sociedade ou do gênero. Porque quando a gente fala em sociedade, a gente vai lembrar do patriarcado e vai lembrar de tudo o que o feminino passou diante desse movimento social que existiu. E quando a gente lembra só da questão humana, a gente vai lembrar do gênero, de estar dentro de um corpo feminino ou masculino, sendo que existe toda essa diversidade de opções de escolhas para viver a sua sexualidade. E a pessoa pode viver a sua sexualidade da forma que ela achar que tem que ser. E tá tudo bem, tá tudo certo com relação a isso. Só que diante disso, pode haver essas distorções por não se achar que eu estou no corpo, mas eu não sou isso. Então é isso que nesse momento eu quero trazer didaticamente uma forma muito clara para que isso seja muito simples de ser reconhecido. Então, quando a gente fala em energia feminina e masculina, a gente está falando de um padrão de natureza. O que é a natureza? A natureza primordial que nós temos aqui enquanto planeta que nós estamos. Então, essa natureza primordial, ela tem um solo, uma terra, que se chama Gaia. Pode se chamar Gaia. Então, a terra ela tem esse aspecto de ser Gaia. E a gente tem a impressão, por estarmos com os nossos pés na terra, que a terra esteja na parte de baixo. Isso é uma impressão. Por que eu digo que é uma impressão? Porque a terra ela é redonda, né? Então, dependendo do lado que nós estivermos, pode ser que a gente não esteja tão assim com os pés na terra, pode ser que a gente esteja meio lateralizado, depende desse lado que nós estivermos, né? Ok, mas dentro dessa premissa, nós, dentro desse alinhamento, podemos entender que nesse solo, nesse verde, nessa terra, seria Gaia. E entendemos que existe um céu. E esse céu, ele tem uma representação de universalidade, de universo. Porque é no universo que existem os planetas, que existe, enfim, as constelações, as estrelas, e por isso ele se chama universo. Então, essa energia da Terra, chamada Gaia, ela tem uma informação de ser uma energia feminina. Por que ela é uma energia feminina? E como é que a gente define isso? Quem diz que é uma energia feminina? Se pensa essa alegoria de que ela é uma energia feminina em função de a Terra gerar vida e que o feminino ele tem um útero que gera vida. Então, por isso, a Terra seria uma representação do próprio corpo da mulher que gera uma vida. Então, por isso que ela teria essa representação vibracional feminina. E o céu? Por que o céu ele teria essa energia ligada à questão do masculino? O que tem a ver com isso? Por quê?
Porque aquele sol que nos irradia, que nos ilumina, ele tem uma consciência de irradiação, e ele é para fora, então ele aquece essa terra, ele aquece, né, a terra, e é por causa disso, claro, e a lua junto, então também tem esse outro aspecto entre o sol e a lua, né, porque a lua faz a representação do feminino também, porque ela faz com que o eixo das marés se mobilize através do quê? Porque o que a lua faz? Né, vou ter que falar entre lua se eu estou falando do sol. Então a lua, ela faz o giro ao entorno dessa terra. Então a terra, né, a terra tá aqui e a lua, ela vai fazer esse entorno. Então, por quê? Porque a terra, ela a terra é redonda e a lua vai fazer esse giro em torno da terra num ciclo de quê? De 28 dias sempre. A cada 28 dias ela vai ter uma fase. E vai ter uma fase que ela se encontra com o Sol, no qual é a Lua Nova. Então a Lua Nova bate com o Sol e o Sol ilumina totalmente a Lua, e tanto que ela não vai aparecer, que ela vai aparecer muito pouco para nós. E aí, o que essa Lua faz? Essa Lua mobiliza as marés, inclusive, e faz todo aquele... Tanto que a plantação toda da terra se dá em função dos movimentos da Lua. A agricultura mais natural, né, que existe, ela sempre vai estar trabalhando em função dos ciclos da Lua para fazer as suas plantações. Então, a Lua também tem a questão da mente do feminino, tem a questão de ser uma representação do mental do feminino, e a Terra teria uma representação alegórica de ser o corpo do feminino. Então, a Lua sendo uma representação da mente do feminino e a Terra tendo essa representação do corpo do feminino. E o céu, como universo, por ter esse satélite, esse Sol, ele tem essa consciência de irradiar e ser para fora, né? Então ele emana os raios ultravioletas para a Terra, para o aquecimento e todo esse ciclo que acontece, e através desse processo acontece todo esses ciclos de nascimento de vegetações e da parte de cristais e da parte dos bichos, dos animais, dos seres humanos e de tudo que ocupa a Terra, tudo que ocupa a Terra. Então são vários elementos que fazem isso acabar acontecendo. Então, não só o Sol, mas o Sol a grande potencialidade que isso acontece. Então, o que acontece? Aí vamos aprofundar um pouquinho mais. Fica aqui, vamos aprofundar um pouquinho mais esse processo de entendimento. E aí, se a gente for perceber como que é o nascimento de uma criança, então um sêmen ocupa o óvulo e aí aquele óvulo ele vai, enfim, crescer, se desenvolver e soltar e virar um embrião, e aí vai todo o processo. E como é que uma planta dentro de uma terra ela vai nascer? Então se coloca semente num solo próprio, ela vai germinar e aí ela poderá ter a tendência de vir a crescer, se desenvolver e sair de dentro da terra e nascer. Então veja como isso tem relação com o corpo da mulher. E aí a gente percebe o quê? O Sol ele irradia raios ultravioletas. E o que acontece com esse corpo do masculino? O corpo do masculino, na sua fisiologia, ele tem o órgão sexual para fora. E o Sol ele é totalmente para fora, ele irradia, então ele percebe o que? Ele percebe a Terra, ele percebe o universo, ele está irradiando para todo o processo. Então o homem tem muita coisa da percepção. Então por isso que ele tem muito a ver com essa questão do foco, do irradiar, da percepção, do cálculo, do racional. E a mulher, ela tem
a questão do que? Do sentir. Então tudo para ela é interno. Ela vai perceber o mundo através do seu eixo de consciência interna. E o homem vai perceber o mundo através do seu eixo de consciência externa. Então, isso que é energia masculina e feminina num contexto energético. Então, por isso que quando a gente percebe esse trabalho, é diferente de perceber os arquétipos que vão falar de personalidade. Então, os arquétipos, eles são legais de estudo para nível de consciência de personalidade. Então, tem arquétipos que são mais ativos, arquétipos que não são tão ativos assim, e a gente vai se autoestudar através disso. Mas onde a gente vai ter realmente uma consciência um pouco mais fina desse processo é quando a gente entende o padrão vibracional através da natureza. Então a gente olha os ciclos da natureza e faz essa referência com relação a esse eixo fora da questão de gênero ou opção sexual que a pessoa tenha. E aí o que acontece? Tem muitos homens que têm sim mais energia feminina do que muitas mulheres, assim como tem mulheres que têm muito mais energia masculina do que homens, por causa da sua constituição vibracional, pode ser de ancestrais, pode ser dos seus antepassados, pode ser, enfim, de outras questões que essa pessoa ela tem pelo seu próprio desenvolvimento da sua psique, mas isso acontece, esse critério de ser homem ou ser mulher. E aí quando a gente olha para o outro critério, que é a sociedade, que é algo muito arcaico mesmo, então se a gente for analisar a evolução da sociedade que ela teve como um todo, ela passou e vem passando por muitas questões viscerais do desenvolvimento. Então passou por um movimento muito animalesco, brutal, e aí ela ainda passa ainda tem muitas questões ainda passando. E se a gente for comparar a questão da energia feminina ou masculina, ela ser comparada ao que a sociedade passou, ao que a mulher passou diante dessa sociedade, diante do que a mulher tem que vivenciar para ter o seu espaço, para ter o seu lugar. Por quê? Porque enquanto vibrações, nós somos humanos também e precisamos viver dentro de uma sociedade. E enquanto mulheres que somos, o quanto que isso de fato não é tão favorável como é para os homens viver numa sociedade, porque tem todo esse padrão do patriarcado, e o quanto que isso vai confundir com relação ao feminino e masculino que cada indivíduo carrega dentro de si, porque isso tá diferente com relação ao feminino e masculino do que a sociedade ela vive, que tem um contexto tem um contexto histórico de direitos e deveres, que teriam direitos e deveres. Então a mulher teria o direito e dever de cuidar do lar e dos filhos, enquanto o homem teria o direito e dever de sustentar esse lar de forma financeira. E isso era a parte prática do processo de sobrevivência, de como que se vivia, sendo que a mulher, nas muitas sociedades que foram existindo dentro da humanidade, na maioria das vezes ela era abusada, ela era desrespeitada, ela era violentada, tudo isso não era, né? Tudo isso ainda existe em todo o mundo, ainda isso é muito real ainda na prática da vida, porém é muito real, mas não com relação ao que era há muitos anos atrás, há mais de 100 anos atrás, há mais de 30 anos atrás. Então isso tende a diminuir. Então os direitos das mulheres, por exemplo, que o movimento feminista com muita bravura vai atrás. Então o movimento feminista, que não tem esse nome, ele carrega esse nome, mas ele é um movimento por direitos. O movimento feminista, na sua origem, ele vem buscar os direitos e os direitos pela vida, né? Pela vida independente de ser uma vida feminina.
Então ele qualificou muito a questão dos outros gêneros, inclusive de outras sexualidades. E vem fazendo isso muito bem feito. Então começou a existir movimentos para darem abertura para pessoas que têm uma fragilidade de viver em sociedade, porque tem preconceito, porque não tem os seus direitos validados, porque até hoje, dependendo a profissão, sempre a mulher pode exercer a mesma profissão que o homem, mas ela não vai ter os mesmos direitos legais que esse homem terá, assim como a mesma abertura, a mesma aceitação, a mesma facilidade. Então, vai se perceber que para a mulher ter esse exercício de espaço, até ela reconhecer que esse espaço lhe pertence, até ela entender que ela pode, que é um poder que ela também pode exercer, tem toda uma desconstrução a respeito desse processo todo. Então, por isso que aí fica muito frágil falar só de energia, de vibração, porque tem todo um contexto social que nós vivemos enquanto sociedade, enquanto humanos que estamos aqui. Então eu vim trazer esse vídeo porque eu falo muito sobre vibração, eu falo muito sobre energia e práticas, porém eu tenho consciência sim de que esse critério social ele existe e que faz parte de nós enquanto seres que estamos aqui humanos. A gente precisa saber como nos inserir dentro desses lugares, dentro desses espaços, de uma forma facilitada também. E que tudo isso que aconteceu e acontece diante da sociedade possa nos atingir de uma forma mais sadia e menos agressiva, menos impossibilitante, menos mutilante, né? Porque existe até um processo aí de mutilação mesmo, se a gente for ver. Porque vai existir toda a história, né? Toda a história que foi vivenciada sobre essa sociedade. E se a gente não está muito integrado com quem é a nossa essência, que é o trabalho que eu desenvolvo, muito conectado com o que nós temos enquanto o que somos de fato, a nossa essência original, nosso sentimento, nossa alma essência, vai ficar quase que impossível. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Assim, fica quase que impossível que a gente se sinta realmente pertencente a algo como isso que a sociedade até hoje vive. Isso é uma realidade, isso tudo, para todo mundo. Né, para nossa rua, para minha rua aqui do lado, com certeza tem dificuldades gigantescas. No teu endereço também isso pode estar acontecendo agora nesse exato momento. E as leis, elas não caminham juntas com tudo isso que está acontecendo. É um processo lento. E se a gente for perceber, essa pandemia que aconteceu nesse momento é a mesma pandemia que aconteceu há anos atrás, pelos mesmos problemas, pela falta de higiene, pela falta de cuidado. Em 2020, com toda a tecnologia que nós temos, novamente estamos nós aqui vivenciando um processo pandêmico que parou o mundo, Então percebe que o processo social que nós vivemos, ele é extremamente congelante, quadrado, engenhoso, e ficar nesse lugar de fora, ficar nesse lugar do externo, é difícil realmente saber como lidar com esse externo se a gente não tiver com o nosso interno bem desenvolvido, bem conectado, bem alinhado. E como é que a gente faz isso? Aí é que entra as práticas, aí é que entra a nossa vontade pelo autoconhecimento, aí que entra... Porque às vezes a pessoa não chegou nessa necessidade do autoconhecimento porque ela nunca teve nenhum padrão energético. O que é padrões energéticos? Podem ser considerados como padrões mediúnicos. O que é padrões mediúnicos? São faculdades, são tipos de faculdades que o próprio corpo manifesta. Por exemplo, o dom da escrita, o dom da oratória, o dom da escuta. A pessoa, ela escuta muito mais do que só os sons locais.
Então, o padrão da visão, que a pessoa ela é clarividente, então ela consegue enxergar além do que as cores, além do que está sendo vista. E isso fica simplesmente para um mundo muito espiritual ou espírita, sendo que isso já é estudado há muitos e muitos tempos. Isso daí é milenar dentro das culturas milenares budistas, hinduístas, taoístas, shintoístas e todas essas culturas. É estudado há muito tempo esses padrões, que são a canalização através dos movimentos energéticos do nosso corpo, que são os nossos chakras, e as outras energias que tem além dos chakras, que são os corpos sutis, os 4 corpos básicos que nós temos, e depois esses outros corpos que vão sendo desenvolvidos. Então aqui eu quis compartilhar com vocês primeiramente essa questão então da energia, qual o significado quando a gente fala em energia feminina e masculina, e trazer esses outros parâmetros de gênero e sociedade para que a gente consiga ter um pouquinho mais de percepção sobre esses aspectos também tão importantes, porque nós estamos aqui nesse planeta. E se tu gostou desse vídeo, compartilhas ou sugere ideias aí, que é muito importante o trabalho que eu estou desenvolvendo. E gratidão se você assistiu até agora. E é isso.